O Scania 111 não virou lenda por acaso. Ele nasceu em um momento em que o transporte rodoviário brasileiro exigia força, simplicidade e confiança absoluta. Antes de se tornar o caminhão mais icônico da Scania no Brasil, a marca já vinha construindo uma vantagem tecnológica desde os anos 40, apostando em soluções que colocaram seus modelos à frente dos concorrentes. Quando o 111 chegou, ele não trouxe só mais potência, trouxe um novo padrão de desempenho, conforto e até logística, mudando a forma como cargas pesadas cruzavam o país. Mas como a Scania chegou a esse nível? O que fez o 111 Jacaré dominar as estradas, conquistar a maioria das vendas da marca e continuar rodando décadas depois do fim da produção? Para entender isso, a gente precisa voltar ao começo dessa história. A história da Scania no Brasil começou na década de 1940, quando os primeiros caminhões da marca chegaram ao país por meio de importadores independentes. Entre eles, o modelo L65 se destacou por trazer um motor a diesel com injeção direta, algo inédito por aqui. Naquela época, todos os concorrentes utilizavam o sistema de pré-câmara, o que colocava a Scania à frente em termos de tecnologia e eficiência. Já em 1951, a parceria com a montadora Vemag possibilitou que os caminhões começassem a ser montados localmente, no chamado Sistema CKD, ou seja, as peças vinham desmontadas da Europa e eram montadas no Brasil. Modelos como o L71 foram os primeiros dessa nova fase. Entre 1953 e 1955, 159 unidades foram finalizadas na fábrica da Vemag. Em 1957, foi fundada oficialmente a Scania Vabis, do Brasil, Motores Diesel SA, marcando a abertura da primeira fábrica da marca fora da Suécia. O modelo que inaugurou essa fase foi o L75, equipado com o motor D10, com 10,2 litros, 165 cavalos de potência e 63 kgf de torque. O grande diferencial era a injeção direta, o que lhe dava uma vantagem tecnológica frente a rivais como a Mercedes-Benz e a FNM, conhecida como Fenemé. Em 1963, chegou o modelo L76 com o motor D11, com 10,9 litros, 195 cavalos e 76 kgf de torque e um câmbio de 10 marchas. No ano seguinte, a Scania apresentou os modelos LS com tração 6x2 e LT com tração 6x4, que aumentaram a capacidade de carga e a versatilidade da linha. A grande virada veio em 1967, com a chegada dos motores turbinados. Eles elevaram a potência para 275 cavalos e 108 kgf de torque, tornando os caminhões da Scania os mais fortes das estradas brasileiras naquele momento. No final da década de 1960, surgiram o L110 e pouco depois o L100, uma versão mais barata que não teve sucesso. Finalmente, em 1975, foram lançados os modelos L101 e L111. Este último, o mais emblemático da série, logo ganharia o apelido que o consagraria como lenda: Jacaré. O Scania 111S foi lançado oficialmente no Brasil em 1976, dando sequência à evolução da série L, que já fazia sucesso nas estradas. Sua produção, no entanto, começou um ano antes, em 1975, com a primeira unidade saindo da linha de montagem no dia 12 de setembro daquele ano. Ele veio para substituir o modelo L110 e logo se tornaria o mais reconhecido da série Jacaré. Seu impacto foi imediato entre os caminhoneiros, não apenas pelas melhorias técnicas, mas também por sua presença marcante nas rodovias. O apelido Jacaré já acompanhava a linha desde os modelos anteriores, como o L75 e o L76. Mas foi no 111S que o nome realmente pegou. A inspiração para o apelido vinha do design da cabine. O capô alongado, achatado e baixo lembrava a cabeça de um jacaré. Essa analogia visual se unia ao comportamento robusto do caminhão nas estradas, criando uma identidade simbólica que misturava força, agressividade e imponência. O jacaré parecia dominar o asfalto como um predador natural, e isso
o transformou em lenda viva entre os motoristas. Outro elemento essencial para a construção dessa identidade foi a cor laranja, adotada ainda nos tempos do L76 em 1963. Quando o 111S chegou, essa cor se consolidou como uma espécie de assinatura visual da Scania. O laranja não era só ousado, ele destacava o caminhão em qualquer cenário. Em meio à paisagem das rodovias, o jacaré laranja era impossível de ignorar. Para muitos, essa estética forte ajudava a reforçar a sensação de respeito que o veículo impunha nas estradas brasileiras. Mas não era só por fora que o Scania 111S impressionava. A cabine trazia recursos que, para a época, eram considerados altamente avançados. A presença da cabine leito era um diferencial muito valorizado por motoristas de longas distâncias. Os botões de comando estavam posicionados de forma acessível, o que facilitava o controle do painel durante a direção. O isolamento acústico também era um destaque, ajudando a reduzir significativamente o ruído interno, uma queixa comum em outros modelos daquela década. Outro aspecto que chamava a atenção era a opção de direção hidráulica, algo que aliviava o esforço ao volante, principalmente em manobras e curvas. O câmbio sincronizado tornava as trocas de marcha mais suaves, contribuindo para uma experiência de direção menos cansativa. Com esses detalhes, o Jacaré se colocava não apenas como um caminhão bruto e resistente, mas também como um dos mais confortáveis da sua geração. O modelo 111S foi lançado em diferentes versões: L com tração 4x2, LS com tração 6x2 e LT com tração 6x4. Essa variedade de configurações ajudava a atender diversos perfis de transporte e cargas. A versão 111S se destacava por contar com um motor turbinado, o que representava um avanço significativo dentro da linha. Mesmo com todos esses recursos, a mecânica seguia simples e confiável, o que permitia manutenções fáceis e acessíveis. Um dos motivos pelos quais muitos desses caminhões seguem ativos até hoje. Com sua aparência inconfundível, o Scania 111S virou referência de design e eficiência. O Jacaré não era apenas um caminhão bonito ou potente, era uma verdadeira extensão do motorista, mas toda essa presença precisava se sustentar também nos números. Afinal, como o Jacaré se comportava nas estradas quando o assunto era desempenho? O Scania 111S não era apenas visualmente impactante, sua força também se traduzia nos números. Equipado com o motor DS11 de 11,0, 2 litros e 6 cilindros em linha, o Jacaré entregava 296 cavalos a 2.200 RPM e um torque máximo de 111 kg, força a 1.400 RPM. O conjunto mecânico oferecia potência de sobra para encarar subidas íngremes, longas retas e terrenos irregulares, exatamente o que o transporte rodoviário brasileiro mais exigia. Para lidar com essa força, o caminhão era equipado com uma caixa de câmbio GR 860 com 10 marchas, sendo 5 marchas básicas e 5 multiplicadas por um botão na alavanca. A marcha a ré completava o sistema. O eixo traseiro era o modelo R752, com relação de 4,71/1 e os pneus eram 11,00/22. Esse conjunto ajudava a distribuir bem o peso e a manter o desempenho mesmo em condições adversas. No quesito consumo, o Scania 111S também surpreendia para a época. Segundo testes realizados em terrenos variados, com aclives, declives e trechos planos, o modelo registrava uma média de 1,98 km por litro. A velocidade média nas avaliações era de 55 km por hora, carregando um peso bruto total combinado de até 40 toneladas, sendo 25,8 toneladas de carga líquida. Isso mostrava que, além de potente, o Jacaré também era relativamente econômico, considerando o porte e a capacidade de tração. A linha 111 foi comercializada em 3 versões principais: L com tração 4x2, LS com tração 6x2 e LT com tração 6x4.
eixo. A versão LS, com terceiro eixo de apoio, foi especialmente importante para a criação de um novo padrão logístico no país. Ela deu origem à chamada carreta LS, um conjunto formado por cavalo mecânico trucado com semi-reboque de 3 eixos. Essa combinação se popularizou tanto que a sigla LS passou a ser usada de forma genérica, mesmo para caminhões de outras marcas. Em termos de aceitação no mercado, os números também impressionam. Entre 1970 e 5 e 1981, foram produzidas quase 10 mil unidades do Scania 111, representando 57% das vendas totais da marca no Brasil durante aquele período. Isso consolidou o modelo como um dos caminhões mais vendidos e respeitados da história do transporte rodoviário nacional. Apesar da tentativa de lançar o modelo 101, uma versão aspirada e mais barata, o mercado não respondeu bem. A versão 111S continuou sendo a mais procurada, unindo força, durabilidade e simplicidade mecânica. Foi esse equilíbrio que fez do Jacaré um padrão de referência não só para a Scania, mas para toda a indústria de caminhões pesados no Brasil. O sucesso foi tão grande que o 111S virou lenda enquanto ainda estava em produção. Mas mesmo uma lenda precisa dar lugar à próxima geração. E foi isso que aconteceu em 1981, quando um novo Scania chegaria para suceder o gigante. O fim da produção do Scania 111S chegou no dia 1º de abril de 1981. Depois de quase 6 anos de mercado, o modelo deu lugar à nova geração da marca, o Scania T112. Mesmo com o lançamento do sucessor, os dois modelos conviveram por cerca de 6 meses nas linhas de montagem e nas concessionárias. Mas o Jacaré já tinha deixado sua marca. Ele não era apenas mais um caminhão, era o símbolo de uma era de ouro do transporte rodoviário brasileiro. Mesmo décadas após o fim da produção, o Scania 111S continua vivo, e não apenas na memória dos motoristas. Muitos exemplares seguem rodando pelas estradas do país, em atividade ou preservados por colecionadores e apaixonados por clássicos. O modelo ainda é visto com frequência em encontros de caminhões antigos, feiras automotivas e grupos de entusiastas. Além disso, é possível encontrar unidades à venda em sites especializados e leilões, com valores que variam de acordo com o estado de conservação. O legado do Jacaré também se estende ao design das gerações seguintes. A frente bicuda, com o capô pronunciado, permaneceu nas linhas da Scania até a série 4, lançada em 1998. Mesmo com as mudanças tecnológicas e de mercado, a silhueta do 111S influenciou diretamente o estilo de modelos como o Scania 113, que também se tornou um ícone entre os caminhoneiros. Mas o verdadeiro impacto do Jacaré vai além do visual ou da ficha técnica. Ele representava algo maior: confiança, força e parceria. Para muitos motoristas, era quase um companheiro de estrada, fácil de manter, robusto, potente e confortável. Era o tipo de caminhão em que se podia confiar em qualquer situação. E por isso, até hoje, falar de Scania nas estradas brasileiras é inevitavelmente falar do 111S. Aliás, já que a gente está falando de lendas das estradas, você já viu o vídeo sobre a FNM e os planos de trazer a marca de volta? A história é surpreendente e ele está na sua tela agora. É só clicar para continuar nessa viagem pelo passado e pelo futuro dos gigantes das rodovias.